exortados a batalhar. O cristianismo é um campo imenso de vida espiritual. Aqui o trabalhador é chamado para a sublime renovação. O sedento encontra nele as fontes da água viva. O faminto, o celeiro do eterno pão. Os cegos de entendimento nele recebem a visão do caminho. Os leprosos da alma, o alívio e a cura. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem, de fato, naquele que é a luz do século. Desde então, restaurado em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Ninguém se engane, pois na oficina generosa e ativa da fé, no serviço cristão, lembre-se de cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua em que a demonstração do esforço individual é imperativo e divino. Jesus iniciou no ciclo da inteligência encarnada o maior movimento de libertação do espírito humano. No primeiro dia de manjedoura, não se equivoquem, pois o que busca o mestre dos mestres receberão certamente a espada iluminação, a espada iluminação. O conselho edificante e o ensinamento eficaz, mais penetrarão a linha de batalha em que lhe constitui obrigação e combate permanentemente pela vitória do amor e da verdade na terra, por meio de áspero testemunho, porque todos nós, encarnado e desencarnado, oscilante ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo. Estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. Aqui foi mais ou menos falando sobre alguma coisa do trabalho, né? De Chico Xavier Vinha de Luz. Então, vou fazer uma pequena prece aqui e entregar a você. Então, a prece fala o seguinte do trabalho, né? Trabalhando para viver. Mesmo que eu não tenha outra escolha, senão trabalhar para me sustentar e sustentar aqueles que dependem de mim, nunca deixeis que meu trabalho domine a minha vida e minha mente. Não deixeis que eu me envolva a tal ponto na busca do meu sustento que seja capaz de ceder à desonestidade para obter algum benefício. Não permita que eu realize qualquer negócio sem que reconheça que todo sucesso só poderá vir de ti, Senhor. Que assim seja, que tenhamos uma palestra iluminada, uma palestra abençoada, uma palestra na paz de Cristo e uma palestra com todos com saúde. Que assim seja. Fernando, está com você agora. Que Deus te ilumine e te abençoe. Muito obrigado. É um prazer, sempre, quando tenho a oportunidade de estar nessa sala para um bate-papo. E hoje,
o nosso bate-papo é muito coerente com, com o nosso segmento, a nossa disciplina interior, que é o trabalho constante da reforma íntima. Vejamos bem, nessa mensagem que o Fidelis leu, Emmanuel diz o seguinte, que o trabalho é divino, mas é individual. Então, essa é a proposta. Nós, cada um, precisamos fazer a nossa parte. E, num todo, quando todas as ideias se concentrarem no bem comum. Mas a parte principal, que é o trabalho permanente na transformação do homem, é realmente individual. Por isso, o tema de hoje nos concita a raciocinar um pouco. Nós pegamos lá no capítulo 20 os trabalhadores da última hora. Lá no item 5, os obreiros do Senhor, que me permitam ler um trechinho, que é uma mensagem ditada pelo Espírito de Verdade em Paris de 1862. Deus procede, neste momento, ao censo de seus servidores fiéis e já marcou para o dedo, com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, os obreiros do Senhor são aqueles que partem para a luta, aqueles que trabalham com dignidade, aqueles que trabalham com esperança de renovar, né? É um conjunto. Por isso que nós podemos afirmar que a bênção do trabalho é o nosso movimento incessante da vida. Então, enquanto estivermos em movimento, no trabalho do bem, na reforma de nós mesmos, é uma bênção estar movimentado, né? Então, nós vamos fazer algumas considerações a respeito do trabalho como lei divina. Primeiro que é uma necessidade universal, porque, se não me falha a memória, está lá na pergunta 674 do Livro dos Espíritos adiante, e se tiver anotado aqui, a gente vai comentar, né? Por isso, lá naquele naquelas perguntas do Livro dos Espíritos, os amigos espirituais dizem que o trabalho é imposto ao espírito como condição de sua existência corpórea e evolução. Então, deixam claro que nós estamos no planeta Terra reencarnando várias vezes, tanto quanto necessária, para que possamos manter essa evolução através do trabalho, da reforma individual de cada um de nós. Por isso, outra condição do trabalho, a gente tem que entender o seguinte, que sem o esforço diário, sem esse trabalho constante, sem essa reforma para fazer o melhor, a nossa mente, a mente humana, permaneceria estagnada na infância intelectual, que é o processo do desenvolvimento da nossa inteligência. Então, temos uma encarnação todinha para
desenvolver essa inteligência no bem. E outra consideração que nós precisamos fazer com relação ao trabalho é com Jesus, e de Jesus que foi e é o exemplo maior, né? Por quê? Porque nós vamos lembrar que Jesus deixou bem claro para nós, naquela época, e nós estávamos lá, quando ele afirmou: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso, a gente estava lá no sábado, né? Proibindo, não podia trabalhar no sábado, que era contra as leis. Então, o que Jesus quis dizer? Com meu pai trabalha até hoje, eu também. Que ele mostrou que o Criador e os espíritos superiores estão atuando incessantemente pelo bem do universo. Então, é um conjunto de trabalho harmonioso para a evolução dos planetas universais. E a gente tem que entender que é as dimensões e sentido do esforço de cada um. E não é apenas material, diga-se de passagem. O trabalho material, o esforço no bem material é normal para nos sustentar o corpo físico nas suas necessidades, né? Trabalho, lar, cama, repouso, lazer, isso é indispensável. Agora, nós precisamos entender que o trabalho abrange toda a ocupação útil. Então, quando eu estou trabalhando na minha área de serviço, no campo material, que eu estou utilizando de bons propósitos, isso é benéfico. E, nesse meio tempo, eu estou melhorando a minha condição moral, porque estou trabalhando com muita sinceridade, né? Então, o pensamento, o socorro moral e a dedicação ao lar também produzem frutos espirituais. Pensamento no bem sempre. Tá certo que a gente vacila um pouquinho, erra daqui, mas acerta dali. É uma constante luta conosco mesmo, porque não somos ainda perfeitos, por estarmos no mundo de provas e expiações. Nós estamos lapidando a nossa pedra bruta com muita vontade. Podemos reparar, e os senhores e as senhoras que estão na sala hão de convir, que nós, dentro desses ensinamentos, dentro desses direcionamentos que a doutrina espírita nos mostra, nós estamos quebrando a nossa pedra bruta. Não somos mais ignorantes e nem temos muitos vícios morais, né? Então, através do pensamento, sempre imaginando renovação, que é o socorro moral e a dedicação que nós damos no lar. Então, primeiro como obrigação, porque é a nossa atividade do serviço que garante o nosso sustento. E depois vem o seguinte passo, que é a ação, que o movimento constante que transforma o bem que vivemos para melhor. Nós temos condições de fazer um ambiente melhor, né? E no serviço, o ato íntimo que transforma e enobrece o próprio homem. Quer dizer, agir com fidelidade, com honestidade, trabalhando pelo sucesso de todos, né? E com esse trabalho permanente, vai causar em nós o quê? A cura e o equilíbrio. Por quê? A cura e o equilíbrio é através do trabalho honesto. Quando a gente está trabalhando honestamente em qualquer setor, é afastado de nós a melancolia. Aí a gente se disciplina e equilibra as emoções. E nessa disciplina e equilíbrio das emoções, vai ajudar nós todos a superar provações.
né, as dificuldades inerentes da nossa luta pela emancipação da alma. Portanto, Fidelis leu uma mensagem muito clara de Emmanuel, e nós temos aqui outra, que ele nos indica o caminho a tomar com relação ao trabalho. Quando ele nos diz assim: se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável, prestemos atenção, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Indispensável e espontâneo. Então, o trabalho é indispensável e a gente não pode fazê-lo como uma obrigação. Ele tem que ser espontâneo, ele tem que ser um lazer ao mesmo tempo, um contentamento da alma. Diz Emmanuel que no passado, nós apreciávamos o trabalho por atitude servil de quantos caíssem sob o feiete da injúria. Então, trabalho forçado, aquele trabalho obrigado. Aí ele vai citando a escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados às mãos escravas, reservando-se os braços opostos livres para a inércia dourada. Então, houve aquele tempo em que nós tínhamos gente que trabalhava obrigado sob a massa sob o chicote e a gente ficava numa zona de conforto. Mas os tempos mudaram, conforme Emmanuel coloca nessa mensagem. Hoje, porém, acordados, atentos, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Então, o trabalho é roteiro de liberdade da alma. E que sem ela, sem emancipação, o mundo mental dorme estanco. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quando se amalgam à ilusão da preguiça. Então já deixa um alerta quanto à importância do trabalho. Nós precisamos sair da inércia, sair da zona de conforto e se empenhar no trabalho, porque a ordem é trabalhar, né? E vai dizendo Emmanuel que o usuário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas igualmente o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe estimularão as mais nobres faculdades do espírito. Não vale, contudo, agir por agir. Aí ele explica por que não vale agir por agir. Porque ele afirma que as regiões infernais vibram repletas de movimentos. Olha, vamos atentar para o nosso trabalho digno, edificante, transformando-nos em homem de bem. E a gente lembra dessa transformação do homem de bem lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala de perfeitos e cita que pequenos esforços para domar nossas más tendências. Então, pequeno trabalho no bem. E Emmanuel vai enumerando, além do trabalho obrigação, que nos remunera de pronto, o trabalho para ganhar o pão de cada dia, que remunera de pronto, é necessário atenhamos ao prazer de servir. Então, o trabalho, qualquer um, trabalha com prazer, trabalha com alegria, trabalha visando o bem no próximo, sendo honesto, sendo delicado, sendo amoroso, sendo cordial, para facilitar o nosso desempenho, para no final da tarde ou no final do expediente, a gente está bem com a gente mesmo, né?
Diz Emmanuel que nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Isso já está claro. Agora, aí ele explica, recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, atenção para esse entretanto de Emmanuel, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe assegura a euforia orgânica. Então ele trabalha, ele, ele elabora, ele cria, ele projeta com essa finalidade, né? Por isso, Emmanuel continua cativo, embora as instruções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fruir a aventura do serviço voluntário aos semelhantes, todo aquele que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. E Emmanuel cita o trabalho-ação. O trabalho-ação, segundo Emmanuel, e também nós sabemos, transforma todo o ambiente ao nosso redor. Fica mais agradável, fica mais envolvente. É um conjunto de ideias pensando num só ideal, né? E ele fala do trabalho de serviço, que transforma o homem. Quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente se esforça para trabalhar com dignidade, automaticamente transforma o nosso modo de pensar e de agir. E diz Emmanuel que as tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem eles recebem o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo nas linhas da troca vulgar. Quando começamos a ajudar o próximo, olha só, Emmanuel dizendo, quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, sem, sem, sem forçar, sem ser na marra, né? Matriculamos-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Então, quando a gente trabalha prazerosamente, seja em qualquer setor, seja como voluntário, ou seja como serviço remunerado, com satisfação, a nossa alma cresce e entra em sintonia com o divino, né? Por isso, Jesus dizendo, como já citamos, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E Emmanuel finaliza essa mensagem sobre o trabalho nos dizendo assim, que nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. Olha, então eu acredito que nós já tenhamos esse entendimento, porque já somos espíritos com elevado índice de compreensão a respeito do trabalho. E trabalhamos com afinco, trabalhamos com honestidade, trabalhamos com satisfação. Né? Por quê? Porque não é imposto. A gente faz de boa vontade. Está remunerado? É natural, mas a satisfação de trabalhar honestamente em prol do bem-estar de todos torna a nossa alma muito boa. Então, diz Emmanuel que a criatura consciente da verdade compreende que a ação do bem, no bem, é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Então, quanto mais eu fizer o bem, quanto mais eu fizer que beneficie a todos, nós estaremos no lucro, né? Aí finaliza o Emmanuel. Por isso que nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade adiosa, reproduzindo
dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. Isso é magnífico. Quando a gente trabalha com esse intuito, com essa abnegação, com essa vontade, o céu fica azul, as estrelas parecem radiosas, né? Então, vamos lá mais umas observações a respeito do trabalho. Lá no dicionário, trabalho vem do latim tripalium, né? Nome do cruel aparelho de suplício, vestir, veículo de sofrimento. Então, é essa versão do trabalho. Com o tempo, passou a ter sentido de ação significante e esforço de qualquer natureza. Portanto, o trabalho, de um modo geral, é toda e qualquer atividade física, atividade material, intelectual e espiritual. Então, é o conjunto, é toda e qualquer atividade. Por quê? Porque é uma necessidade individual, isso Emmanuel deixou bem claro, é uma necessidade social, é uma necessidade econômica e moral, sobretudo, que vai fazer o quê? Levar o homem a desenvolver-se e a desenvolver a sociedade em direção ao aperfeiçoamento. Nós, conscientes do trabalho responsável, agimos de maneira que todo o nosso trabalho termine com a perfeição melhor possível. Portanto, de uma forma geral, o trabalho é o quê? É a força propulsora que faculta o progresso da humanidade sob todos os aspectos considerados. A gente precisa ver isso. Repetindo, é a força propulsora que faculta o progresso da humanidade sobre todos os aspectos. Tá? Então, essas até umas considerações de Joana de Ângeles. Está lá no livro Constelação Familiar. Olha que importância, né? Portanto, diz Emmanuel que o eterno amor de Deus é maior do que pensamos. Então, Deus quer que a gente trabalhe. Nós renascemos, nascemos para trabalhar para o progresso, porque, afinal, como trabalhadores da última hora, nós sabemos que somos os co-criadores do universo. Podemos fazer isso e muito mais. Vós sois deuses, vós sois luzes. Então, por que retardar a marcha? Como nós comentamos antes, lá na pergunta 674, a lei do trabalho. Kardec indaga, vai enfático, perguntando aos amigos espirituais: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Qual a resposta? Eles reafirmaram que o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo, constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta a necessidade e os gols. Então, isso é equivalente, isso é proporcional à evolução do planeta Terra, né? Que a gente está sempre construindo coisas melhores. Né? Agora, Kardec é muito esperto, muito sabido e muito curioso. Ele indaga aos espíritos. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais, que é só cuidar das coisas materiais. A resposta foi sequinha e positiva. Não, não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, que nos ocupemos, que trabalhemos incessantemente, fazendo o melhor possível dentro do melhor, conforme
nos adverte Emmanuel, dizendo que o trabalho é o caminho para a verdadeira paz, quando alicerçado no bem. Olha só a razão do trabalho permanente, construtivo, elaborado. É caminho para a verdadeira paz. Então, se a gente trabalhar em qualquer ambiente, qualquer setor de má vontade, nós trazemos inquietações para a nossa alma, porque não tem como eu colocar a cabeça no travesseiro e tentar dormir comodamente, sabendo que eu prejudiquei, sabendo que eu retardei, fui fazer hora de almoço demais, cheguei lá no canto do serviço, fui dormir, ou então ficava tomando cafezinho toda hora lá na, na recepção do nosso trabalho, estava matando o trabalho. E que consciência, né? Aí Kardec também pergunta aos amigos espirituais, na questão 676, por que o trabalho se impõe ao homem? Olha, que pergunta bem clara. E eles dizem, por ser uma necessidade da sua natureza corpórea. Aí eles vão explicando por quê. Primeiro que é expiação, e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Ó, vamos abrir nossa mente, já que é uma expiação e ao mesmo tempo um aperfeiçoamento da nossa inteligência, então vamos se empenhar mais, vamos desenvolver melhor qualquer tarefa que a gente esteja fazendo com amor e com disciplina. E eles dizem, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, a infância espiritual, a infância do homem das cavernas, a infância do homem primitivo, a infância daquele homem, daquele espírito que foi criado simples e ignorante e não quer se desenvolver. Essa é a questão. Né? Por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do seu trabalho. Está claro isso, né? Depende do meu trabalho. Não depende do trabalho de ninguém. De ninguém. Do João, da Maria, do Ronaldo, do Eduardo, do Fidelis, do Val, ninguém. Depende do indivíduo. Porque ao extremamente fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação. Mas é sempre um trabalho. Então, se eu não tenho condição de levantar peso, eu tenho condição de pesar, de pensar, não é verdade? E Kardec vai mais adiante. Nós estamos falando de trabalho, e ele indaga, por que prover a natureza por si mesma todas as necessidades dos animais? Tudo em a natureza trabalha. Olha, e agora? Se tudo em a natureza trabalha, cruzar o braço para quê? Ficar na inércia por quê? Ficar na zona de conforto com qual finalidade? Só tem uma, ficar no fim da fila. E aí voltar, né? Com uma carga maior de responsabilidade e uma prova muito pior do que a que estamos passando agora. Né? Então, são essas as ideias. Então, o trabalho, de forma geral, é essa. Mas a gente continua lá no Livro dos Espíritos, né? Para a gente aclarar essas ideias. Em os mundos mais aperfeiçoados, olha só, gente, em um mundo mais aperfeiçoados, os homens acham-se submetidos à necessidade de trabalhar. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades.
Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzes daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. E a gente entende nessa pergunta que tão precisa que não há inércia no universo. Não há inércia, principalmente dos espíritos mais elevados. Basta dizer que só pegar qualquer um livro de André Luiz, a gente observa que as equipes estão sempre trabalhando, sempre em condição de ajudar, pronta a servir com dignidade, com postura, com dedicação, com amor ao próximo. Tudo é trabalho. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurar a existência? Do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de ser útil. Então, se nós temos uma vasta fortuna, muita coisa material, a gente não precisa fazer muito esforço braçal. A gente tem inteligência para direcionar as equipes para as suas áreas de serviço e distribuindo o bem, pagando um, um salário digno a cada um deles, né? Que estão sob a nossa orientação. Né? Mas, conforme o meio que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou aos outros, o que também é trabalho. Então, se eu tenho uma certa inteligência para desenvolver certo trabalho, certo eu desenhar, pintar ou fazer um esquema qualquer, eu tenho que também passar para os outros essas minhas condições, orientá-los, porque um dia eu vou faltar. Né? Tudo isso é trabalho do bem. Mas Kardec vai mais adiante com relação à lei do trabalho, porque ele pergunta assim: não há homens que se encontram em possibilidade de trabalhar e cuja existência é, portanto, inútil? Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou sua existência inútil, vivendo as experiências dos trabalhos dos outros. É aquele que fala que não sabe fazer nada, é incompetente, mas no fundo ele é um preguiçoso mental. Né? Portanto, Deus quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Sirva no que souber, sem ter medo de errar. Se empenhe para mostrar o que pode fazer. Né? Mas Kardec vai muito adiante nessas questões da lei do trabalho como orientação para todos nós. Porque ele pergunta na questão 681, a lei da natureza impõe aos filhos, olha só que parte importante, impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? Certamente. Do mesmo modo que os pais para os seus filhos. Então é aquele trabalho incessante. Quando eu criança, eu fui sustentado por meus pais. Agora que eu sou adulto e eles envelheceram, eu passo a sustentá-los, retribuir o bem com o bem. Né? Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que essa afeição recíproca, os membros da família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. E a gente vê essas aberrações, infelizmente, mas
a gente sabe que tem a lei de causa e efeito, né? Então, na pergunta 682, os espíritos vão falar que o limite do trabalho é o limite da força. Então, a gente sabe o tempo que a gente trabalha, o tempo que a gente tem condições de exercer qualquer tarefa. Mas tem um tempo para tudo. Um tempo que a força física acaba e a gente tem que se contentar, né? Por isso que o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei da caridade. Então nós temos abrigos, temos orfanatos, temos casa de repouso e todas essas associações que dão cobertura a esses companheiros que não podem trabalhar mais, né? E o repouso natural serve para quê? Para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade e inteligência. Então, enquanto eu estou repousando, eu estou pensando, eu estou resolvendo aquele problema que parece difícil. Então, eu também estou trabalhando, não é verdade? Perguntaram para, não sei se foi para a irmã Dulce ou foi para a irmã Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá. Ela fala sobre o repouso. Quando descanso no amor. Temos que ir à procura das pessoas porque podem ter fome de pão ou de amizade. Olha que ponto interessante. Para nós refletirmos um pouco. Temos de ir à procura das pessoas. Então a gente vê o trabalho incessante desses companheiros que preparam com marmita e a higienização do ambiente para facultar o bem-estar para esses nossos irmãos que estão a esmo pelas ruas. Infelizmente, eles não querem se adequar às normas de uma instituição e não aceitam o abrigo. Vão lá, tomam banho, são alimentados e preferem dormir na rua. Mas é a consciência de cada um. Mas a gente faz a nossa parte. E continua a nossa querida mentora dizendo que ela sabe que o trabalho é uma gota do oceano, mas sem ele o oceano seria menor. Então, está todo mundo trabalhando, eu não preciso de. Tem muita gente no trabalho. Eu vou ficar esperando a minha vez. Não, se é grupo, faz alguma coisa. Tira um balde do meio do caminho, tira o lixo que está entulhado ali, arruma a toalha da mesa, bota os copinhos d'água para a fluidificação, faz uma prece, fica em silêncio, ouve as exposições com atenção. Se for preciso, entra no assunto, se for necessário, né? Então, ela diz que se um dia eu for santa, serei com certeza a santa da escuridão. Estarei continuamente ausente do paraíso. Olha que importância. Então, vamos falar um pouquinho sobre o repouso. O que é o repouso? Segundo o dicionário, repouso é ausência, cessação de trabalho, de movimento, sossego, tranquilidade, paz e descanso. Ótimo. Isso é louvável. Isso é natural, né? Mas Herculano Pires, no livro Curso Dinâmico de Espiritismo, no capítulo 27, no item 2,
não lembro o nome do capítulo, ele escreveu: repouso é uma forma de diversificação do trabalho para recuperações e reajustes nos organismos materiais e nas estruturas psicomentais do homem. Então, o repouso é necessário para que o corpo humano se equilibre, a inteligência se estabeleça e parta para os novos rumos, novas decisões, novos equacionamentos, né? E ele acrescenta que, em repouso, o espírito continua ativo, pensando, elaborando ideias e atividades espirituais conforme seus ideais e maneiras de ser. Deve constituir-se de atividades agradáveis, úteis, como meio de elevação e crescimento. Então, a nossa meta é essa: sair da infância da nossa ignorância e partir para o conhecimento, remodelando o nosso perispírito, né? Tem duas frases muito legais de, se não me engano, André Luiz. Se trabalho sempre é porque... Ah, não, Chico Xavier, perdão. Se trabalho sempre é porque preciso aprender a servir. Olha só, aprender a servir em meu próprio benefício. Devo sempre trabalhar, pois não há nada melhor a fazer. Gente, que lição! Não há nada melhor a fazer do que trabalhar. Pensemos nisso, né? Emmanuel, no livro da Esperança, no capítulo 50, ele tem uma mensagem intitulada de Vencendo Barreiras. Olha o que é que ele nos diz. Transpõe dificuldades, desiste da irritação, olvida mágoas, entesoura os recursos da experiência e prossegue adiante. Isso é uma forma de trabalhar. Transpondo as dificuldades, desistirmos das irritações que atormentam nossa alma, nos impele perdão, a outra sala estava me chamando, mas eu dei um toque dizendo que eu não posso. Quem persevera na preguiça não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre também as portas da própria alma à sombra da obsessão em que fatalmente se arruinará. Oba! Vamos pensar nisso aqui. Quem persevera na preguiça, então vamos ficar atentos. Show preguiça, show hora vazia, show zona de conforto. Estamos aqui a trabalho do bem, aprimoramento de nós mesmos e precisa fazer todo esforço para que isso aconteça. É duro. Eu volto a afirmar que esse trabalho de reforma íntima não é mole, não. É dose para elefante. Dá coceira no estômago. Faz a gente suar, mas é necessário, né? Porque a gente tem que parar de ficar na preguiça mental. Deixa para amanhã, amanhã Deus sabe, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, agora eu quero ficar sossegadinho, deixa eu pensar. Mas não age, aí fica um preguiçoso mental, né? E ainda que, diz Emmanuel, ainda que chova fogo, fel e fogo em tua marcha, abençoa a experiência que te aclara o raciocínio e segue para frente. Então, apesar das dificuldades, a gente sabe
que quando a gente começa a trabalhar no bem, pensando no bem, fazendo o bem, tem vários empeços no caminho para que a gente desista. Isso não é bom. Então, Emmanuel nos adverte. Ainda que chova fel e fogo em tua marcha, vamos abençoar a experiência e vamos seguir para frente. Né? Lá no livro Vinha de Luz, intitulado Advertências e Orientações, Emmanuel nos orienta da seguinte maneira: urge estimar o trabalho antes do repouso. Aceitar o dever sem exigências. Desenvolver as tarefas pequeninas, antes de vos inquietardes pelas grandes obras e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Olha só, gente, urge estimar o trabalho antes do repouso. Então, nós, de uma maneira geral, claro, não estou falando de vocês, mas de uma maneira geral a gente quer repousar primeiro, depois a gente trabalha. É ao contrário, Emmanuel fala. Aceitar o dever sem exigência. Não, isso é muito para mim. Só trabalho, só faço isso se. E tenho as partículas de Elcio. Se. Aí a vaca vai para o brejo, sem muito esforço. Né? Desenvolver as tarefas pequeninas. Falamos, guria mesmo, um copo d'água, varrer o lixo, tirar a lixeira, limpar o tapete, essas coisas assim. Parece que é muito, não, é prazeroso. Né? Recordai que em nossa capacidade de servir, nos fala Emmanuel, e em nossas posições de trabalho, estamos para Deus como as pedras preciosas da terra estão para o sol. Criador. Quanto mais nobre a pureza da pedra, mais possibilidades apresenta de refletir o brilho solar. Então, que à medida do possível, possamos polir essas pedras para que ela brilhe à luz do sol. Né? Joana de Ângeles tem uma, uma sugestão para nós. Ela chama de laborterapia. Laborterapia. Nos diz Joana que esse laborterapia produz um nexo entre o indivíduo, há uma conexão entre o indivíduo e o progresso sociocultural, ensejando mudanças de hábitos, libertação de vícios, crescimento interior e despertamento de ideais adormecidos e a preservação deles. Olha que legal, olha o trabalho no interior de cada um de nós. Mudanças de hábitos, libertação de vícios, crescimento interior e despertamento de ideias adormecidas e a preservação deles. E que, mediante a laborterapia, recuperam-se pacientes morais que se entregam ao crime, desenvolvem-se aptidões adormecidas em pacientes portadores de deficiências mentais e emocionais, abrindo-se campo saudável em todas as criaturas. Então, vamos trabalhar com denodo, com vontade, fazendo essa laborterapia em nossas almas. Por quê? Nos afirma Joana de Ângeles, ou melhor, Leon Denis, lá depois da morte, quando o homem está ocupado com sua tarefa, as paixões aquietam-se. Olha aqui a importância do trabalho. Então, meu egoísmo, meu orgulho, minha avareza, minha
meus males internos, eles se aquietam, eles mudam de atitude. E que o trabalho é também um grande consolador. Cara, não tem outra alternativa. Quando nós estamos aqui elaborando algum trabalho, vocês estão elaborando exposições para falar nas casas espíritas, primeiro para nós mesmos, depois para os outros, é uma grande consolação, é um preservativo salutar contra as nossas aflições e nossas tristezas. Por quê? Afirma Leon Denis, que acalma as angústias do nosso espírito e fecunda a nossa inteligência. Beleza, então mãos ao trabalho, façamos alguma coisa de útil sempre, toda hora que seja possível. E afirma Leon Denis que não há dor moral, decepções ou reveses, que não encontre nele um alívio, quer dizer, no trabalho. Não há vicissitudes que resistam à sua ação prolongada. Então, quando a gente está elaborando no bem, as coisas acontecem, né? E Joana de Ângeles continua a falar da laborterapia, dizendo o seguinte, que todos necessitam de trabalho de outros, todos, formando uma cadeia de ação que não se interrompe, renovando os sentimentos e fortalecendo os companheiros, os comportamentos edificantes. Atenção no que Joana de Ângeles diz. O trabalho também ilumina o espírito quando este busca o autoaperfeiçoamento, a autoiluminação. Então, o trabalho nos ilumina quando a gente trabalha com dedicação, buscando esse autoaperfeiçoamento de nós mesmos, essa autoiluminação através do trabalho permanente. André Luiz, conduta espírita, se não me engano, acho que é, diz assim para nós: situar em posições distintas as próprias tarefas diante da família e da profissão, da doutrina que abraça e da coletividade a que deve servir, atendendo a todas as obrigações com o necessário equilíbrio. Então, temos que ter discernimento e equilíbrio em tudo para atender a essas demandas, né? E que o dever, afirma André Luiz, lealmente cumprido, mantém a saúde da consciência. Que nossas consciências fiquem em paz, não é verdade? E André Luiz afirma que o trabalho recebe valor pela qualidade de seus frutos e que em nenhuma ocasião devemos desprezar as ocupações de qualquer natureza. Olha que a gente está repetitivo, mas é importante, né? Porque as falas não são minhas, são de espíritos credenciados que já passaram pelas provas, já venceram todas as dificuldades, estão mostrando que o trabalho permanente faz bem na construção do homem interior. Não é verdade? Portanto, em qualquer setor, em qualquer atividade, em qualquer templo, em qualquer religião, em qualquer estado, em qualquer país, em qualquer planeta, o trabalho tem que ser em equipe. Precisa ser em equipe, porque sozinho eu não sou ninguém, mas juntos somos muita força, né? E dentro das nossas casas espíritas, ela vai nos proporcionar naturalmente muitas possibilidades de trabalho voluntário, que é um trabalho que precisa ser edificante, que é o aprendizado e a doação do nosso tempo
com vontade, com resignação, com boa vontade, né? Respeitando, e olha só, respeitando e amando os diferentes. Pensemos, nem todo mundo pensa igual. Podemos estar na mesma religião, no mesmo bairro, no mesmo edifício, na mesma casa, mas cada um pensando diferente. Então a gente tem que prestar atenção, amando e respeitando. Desse jeito, nessa junção, todos podem trabalhar juntos, ofertando cada um as suas potencialidades. Então, meus irmãos, minhas irmãs, as regras de conduta são o padrão. Tranquilo, são o padrão a ser tomados como referência nos confrontos de comportamento. E o trabalhador, aquele trabalhador sincero, pronto a se sacrificar e em busca do reconhecimento pessoal, ele está se sacrificando por egoísmo, por vaidade. Ele não vai servir a causa de Jesus, que é trabalhar com destemor, trabalhar usando especificamente em todos os padrões, em todos os setores. A sábia já decorada, já memorizada por nós, da 886. Se a gente trabalhar aquilo, entendendo que é a caridade como entendia Jesus, aí vamos estar feitos, livres das nossas amarras. Por quê? Trabalhando a benevolência, trabalhando a indulgência, o perdão, ora, ó, duas asas, voando solenemente para o alto e para a frente. Né? Então, a gente tem que prestar atenção no seguinte, que o maior desafio nosso, hoje, ainda, na seara do Cristo, em todas as religiões, o maior desafio é aprender a amar. Agora temos que entender que o trabalho, meus irmãos, o trabalho vai constituir-se de lutas, de sofrimento, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Isso é Emmanuel que fala para nós. Então, o trabalho não é ficar na zona de conforto olhando os outros trabalhar, não. É esse ideal. No capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, deixa eu ver o que está escrito. Eu sou um trabalhador iniciante, tá, gente? Não é para, não. Mas estou com muita boa vontade. No capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. Olha só que interessante para a gente parar de ficar de moleza. Né? Ânimo, trabalhadores. Tomai os vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações. Arrancai deles a cisania, semeai a boa semente, que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, vamos encerrando
uma observação muito interessante. Vem, traze teu amor e vamos juntos buscar a paz. Ama, ama por toda a vida, pois sempre cresce quem doa mais. Vamos correr o mundo na grande busca do evoluir, pois o grande mestre passou a vida sempre a servir. Que Jesus nos abençoe. Gratidão pela oportunidade de trabalho e não esquecemos que o trabalho permanente, o trabalho constante, nos dá força permanente. Gratidão, Fidelis. Gratidão, queridos. Muita paz. Muita paz, Fernando. Muito bom a sua palestra, muito bom a sua reflexão. E é isso aí, um conhecimento muito bom. Então, o que eu posso falar aqui é o seguinte: o trabalho é que faz a honra do homem, né? O homem sem um trabalho, ele não sobrevive. Então, o que foi que Jesus falou? Você vai comer o suor do seu rosto, né? O que é que ele quer dizer isso? Que o homem tem que trabalhar para sobreviver, né? E a gente, no nosso conhecimento, a gente também sabe que a dificuldade maior na vida de qualquer ser humano é a sustentabilidade, né? Sim, É, bem dizer, a sustentabilidade é trabalho. Se você não trabalha, você não se sustenta, né? Principalmente quando você tem família, tem que sustentar a família, tem que botar os filhos para estudar, se educar, né? E dali ele transformar em outras famílias de bem, né? De bem, que a gente está vendo aí muitas famílias que não está fazendo o, o ofício, né? O que Jesus deixou na terra, os ensinamentos dele. Então, eu trabalhei em uma empresa, no polo petroquímico, o pessoal botou assim, uma máquina de café, né? Mas ali o pessoal não disciplinou a máquina de café. Toda hora o pessoal vinha tomar cafezinho. Foi até que o pessoal se chateou, que o pessoal estava largando o trabalho, quer dizer, não estava tendo aquela disciplina, aquele horário, para tomar café toda hora. Terminou o pessoal tirando, né? Então é assim, rapaz, o ser humano é complicado, né? Eles são muito teimosos. Então, como você falou aí, o espírito nasce simples e ignorante. E dali ele vai se educando, né? Vai se disciplinando, e aí ele passa pela fase da infância e adolescência, e aí ele vai se educando para ser um homem de bem. Então, como tem aqui ainda muitos minutos, né? Então, eu vou passar a palavra para Léo aí, logo que foi ele que suspendeu. Pode falar, Léo. Depois, Valentim fala aí. Boa noite, seu Fernando. Parabéns. Foi ótima palestra. Eu adorei bastante. Seu Fernando, como funciona o trabalho no plano espiritual? Assim, os irmãos que realizam o trabalho, como, é diferente do daqui, do plano físico? é Mano, equivalente, é equivalente à área de serviço, né? O estágio daquela equipe espiritual, né? Lá tem trabalho de todos os matizes. E assim como a gente desenvolve aqui o nosso trabalho no bem, lá também tem equipes preparadas para isso e que estão sempre nos orientando. É uma evolução constante, né? Quanto mais o nível superior dos mundos, mais o trabalho é magnífico. A exemplo de Jesus, né? obrigado, seu Fernando. Parabéns. Um abraço para todos. Obrigado. Ok, Valentim, a palavra está com você. O microfone está fechado. O microfone está fechado. Continua fechado.
Destrava, Valentim. Destrava o telefone, Valentim, o micro. Aí. Ok, estava tendo uma dificuldadezinha aqui. Boa noite a todos. O que eu tenho a dizer é tão somente expressar verdadeiramente o meu sentimento fraternal, resultante da alegria e vou além, da felicidade que tenho nesse momento, quando ouvindo o nosso irmão Fernando. Porque acredito piamente que todo e qualquer tema que lhe fosse confiado teria o brilho do tema que você acabou de nos apresentar e da forma como você sempre o faz. Por que que eu digo isso? Nesta questão do tema do trabalho, tem tudo a ver com a sua maneira de ser, de atuar nessa encarnação, meu irmão. Servindo de exemplo para cada um de nós que temos a felicidade de poder acompanhar esse trabalho, mesmo à distância. Pois não passa e não passou desapercebido todo esse empenho, esse esforço que o irmão faz para continuar sendo esse trabalhador brilhante. Pois me recordo perfeitamente bem que em alguns momentos você postava para nós situações pessoais em que você, por vezes, nos mostrou passando por um procedimento de saúde, numa ala hospitalar, e para nossa felicidade, você no dia seguinte se fazia presente na atividade dos estudos, sem questionar absolutamente nada. Então, meu irmão, não é para lhe ser agradável, mas para verdadeiramente satisfazer a vontade do meu coração de reconhecer e de ver em você esse exemplo maravilhoso que você é. E nessa noite você nos brinda desta forma, como sempre, maravilhosa, com esse conteúdo que fica para as nossas reflexões, né? Como conclusão para mim em particular, da grandeza de todo o contexto e o texto que você nos apresentou. O trabalho no bem, não exigindo de nós sacrifício gigantesco, mas a constância em pequenos gestos, né? Lembrando-nos de que o oceano é feito de gotas e na sua forma de nos trazer essas informações, você faz com que compreendamos e que nos sintamos estimulados, motivados para sermos também um trabalhador ativo para poder fazer jus a Deus, oportunidades cada vez melhores de atividades laboral, porque é nessa terapêutica imediata que o trabalho nos proporciona a maior recompensa desses exemplos práticos de atividades no bem é a paz de consciência e a alegria genuína que o serviço desinteressado proporciona a cada um de nós. E é assim que eu estou feliz e grato a Deus, a você e a cada um desses irmãos e irmãs que estão reunidos em nome de Jesus nesse aprendizado divino. Muita luz e muita paz e obrigado pela oportunidade. Parabéns, meu irmão, e a todos os irmãos. Gratidão, Fidel, pelas suas palavras que me motivam e me faz rever os meus procedimentos errados e me propondo com esse trabalho permanente na construção do bem de mim mesmo, dominar minhas más tendências, porque eu estou me esforçando para me
me comparar àquela resposta dos espíritos da questão 909, né? Por vezes, pequenos esforços para domar as minhas más tendências. O que me faltava é a vontade, mas agora eu estou com uma vontade, principalmente depois da fala de vocês. Gratidão. Ok, Fernando. Tem mais alguém querendo comentar? Pode falar, seu João. A palavra está com você. Depois disso, fala. Muita paz para todos. Meu irmão Fernando, eu estimo bastante a sua capacidade em elevar a sala de estudo Chico Xavier a planar de forma brilhante nas asas do trabalho e do repouso. Bastante esclarecedor o que você discorreu para todos nós que aqui estão fazendo parte dessa live. E eu, já no ocaso da minha jornada, eu fico preocupado, ao mesmo tempo lhe aplaudindo pela influência que você exerceu sobre mim, que eu tenha mais dentro nas minhas lides de trabalho diário e também com relação ao repouso. Parabéns pela colocação que você faz em cada uma das etapas da nossa vida, onde cada um de nós temos a capacidade de exercer o trabalho nas mais variadas formas. Não só o trabalho físico, como o trabalho mental, o trabalho através da audição, da palavra, enfim, todos esses trabalhos são dignos. E quando você também é muito feliz, quando nos mostra que ninguém é incapaz de exercer um trabalho. Porque nós vimos a toda hora a imprensa noticiando pessoas aparentemente incapazes, faltando braço, às vezes cego, às vezes paralítico, e exercendo atividades dignas que concorrem para a evolução da humanidade. Um grande abraço, meu irmão, no seu coração, que Deus lhe abençoe e lhe intua sempre para nos trazer mensagens tão encorajadoras. Muita paz para você e para todos que fazem parte da live. Obrigado, João. Então a gente fica com aquela ideia de André Luiz, né? Quando ele diz: se você acredita no valor da preguiça, observe a água parada. É um exemplo, né? Boa noite, gente. Bom, a gente nem precisa falar quanto o Fernando é dedicado, né? Às espiritualidade. Mas, Fernando, espera aí. Léo fez uma pergunta, né? Como que é do outro lado do trabalho? Você respondeu mais ou menos igual aqui. Espera aí, não me desanima, não. Eu pensei que do outro lado a gente ia só trabalhar almas, estudo. Agora a gente vai lá, vai lavar louça, vai lavar roupa. Ah, não me desanima, não. Porque eu pensei que ir lá, aí eu ficar na aguinha fresca, tomando uma aguinha, né, embaixo de uma sombra. Agora eu vou ter que trabalhar também? Ah, não. Então, eu preferia ficar na vida, né? Ah, você me fez lembrar País de Praga, dizendo que quando ela voltar para o plano espiritual, ela vai ficar debaixo de uma mangueira por 800 anos, de sombra e água fresca. Se alguém falar, vão, Maísa, vão desencarnar, vão encarnar, não, vão vocês. Eu quero ficar 800 anos aqui na sombra e água fresca. Mas o trabalho lá, diz, é constante também. Depende da evolução do nosso espírito, né? Lá eu posso lavar louça, lá eu posso varrer chão também, lá eu posso fazer qualquer obrigação, qualquer função dentro da minha capacidade de evolução, né? Mas tem os mundos equivalentes. Não sei, não sei. Nunca E pensei temos que até alguém uma trabalhar do ajudinha, outro né, lado. Fernando? É? Temos até uma ajudinha, que é não ter o corpo físico. Sim, sim. Ah,
Isso aí. Ok, disse. Eu acredito, Fernando, que lá do outro lado, como o Valentim está falando, você não tem o peso do corpo físico, né? Só tem um espírito. Então a coisa fica mais leve, né? E vai de Sim, acordo com o que você também fez aqui, né? Se não fez, você não fez boas coisas aqui, lá também para você não vai ser muita coisa boa, não, viu? sim, sim. Passar pelo, como diz o outro, nevoeiro, né? Então, eu acho que tudo está aqui em nossa reencarnação, né? O que temos que fazer de bom, faça aqui, porque na outra, se tiver assim uma recompensa, você será recompensado pelo que você fez aqui, pelo que você trabalhou, né? Sim, Então, a palestra hoje foi muito boa e muito significante, falando do trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é tudo que você desperdiça energia e tudo que você faz, né? sim, Se você está estudando, você está trabalhando. Se você está pensando, você está trabalhando também no pensamento, né? Então, é isso aí. Gente, mas tem a gente que trabalha, principalmente a gente que trabalha com cliente, com pessoas, tem hora que a gente fala, vamos dar uma paradinha, vamos tomar um café. Aqui tem isso. Será que lá tem também? É o coffee deve, break, deve, né? deve ter. É o coffee break da vida, né? É, No olha, Brasil. olha a questão 562 do Livro dos Espíritos. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações. Hum, Que quererias que fizesse na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Então, vamos continuar trabalhando lá, né? Nas áreas equivalentes. Né? Ok, Fernando. Se não tem ninguém para fazer alguma pergunta ou complementar o estudo, vou querer que você faça a prece final aí do nosso trabalho. Sim, sim. Agradecendo a Jesus, à espiritualidade amiga, aos nossos anjos guardiões, a força que nos dão para que continuemos trabalhando e burilando a nossa alma, vamos, com aquela prece que Jesus nos ensinou, encerrar os nossos trabalhos. Pai nosso, que estás aqui em toda parte, santificado seja o teu nome e louvor de toda criatura. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo plano espiritual. O pão nosso, o pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, na mesma proporção que perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair nas garras das nossas próprias inferioridades mais uma vez. E livra-nos de todos os males, porque são teus o reino, o poder e a glória. Com essa prece, encerramos o nosso bate-papo de hoje, pedindo a Jesus que continue iluminando esses benfeitores aqui presentes nessa sala do Chico Xavier, que tanto benefício nos trazem e me proporcionaram hoje a alegria do trabalho. Que assim seja. Que Que assim assim seja. Que assim Muito bom, seja, mano. Fernando. Parabéns. Assim seja. Muita obrigado, Boa paz, noite, muita luz para pessoal. todos. pela Um sua abraço para Meu Boa todos. noite a amigo Boa todos. João, um noite, irmão. abraço. Um Muita abraço para paz. todos aí. Boa noite, meu Tchau, hein? irmão. Muita Fernando, paz. Boa Muita noite, paz. muita paz, minha gente. Muita Tchau, paz. tchau. Boa Boa noite, noite. paz, boa noite. Boa noite a todos. boa Boa noite. noite a todos.